Bora para mais uma questão. A garganta já tá ficando seca, mas vamos lá. Esqueci de ver de onde que era essa questão, mas é uma questão muito boa. E por que que eu trago ela? Também, porque ela vai demandar não só aplicar os conceitos da eletrostática, mas os conceitos da dinâmica também. Então vem comigo. Uma carga elétrica positiva, é isso que ele quis dizer aqui, ó, uma carga elétrica maior que zero. Então eu estou falando de uma carga elétrica positiva de massa m penetra em uma região entre duas placas planas, paralelas e horizontais, eletrizadas com cargas de sinais opostas. Isso daí vai gerar nessa região um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Em todo ponto, qualquer ponto entre essas duas placas, o campo elétrico tem o mesmo valor, representado pelas linhas de campo. Então aqui eu tenho um campo elétrico vertical para cima. Opa, vertical para cima. Esse é o campo elétrico. Se ele disse que essa carga é positiva, eu já sei que a força elétrica nessa carga vai ter o mesmo sentido do campo elétrico. Em outras palavras, a força elétrica vai estar verticalmente para cima. E ele me deu a massa. Vamos ver por quê. E existe um campo gravitacional terrestre, representado por G. Então, o campo gravitacional terrestre vai fazer surgir nessa partícula uma força peso para baixo. E essa força peso para baixo a gente calcula como? Massa vezes a aceleração da gravidade. A força-peso sempre vai ter o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Por quê? Porque a massa é sempre positiva. Não existe massa negativa. Então a força-peso sempre vai ter o mesmo sentido da aceleração da gravidade. E a força elétrica, se ela for positiva, ela vai estar para o mesmo sentido do campo elétrico. E como que é essa força elétrica? Q vezes E. É correto afirmar que, enquanto se move na região indicada entre as placas, a carga fica sujeita a uma força resultante de módulo. Força resultante é a diferença entre as duas forças, como elas estão em sentidos opostos, como é o caso aqui. Só que vai ser quem menos quem. Eu tenho que ver a trajetória da minha partícula. A minha partícula está sendo puxada pela força-peso para baixo, mas a força elétrica está ganhando essa briga, porque a minha partícula está subindo. Então a minha força F, nesse caso, é maior que a força peso. Então a força resultante é a força F menos a peso. E quem que é a força resultante? A força F é Q vezes E e a força peso M vezes G. Tem alguma alternativa com essa cara aqui? Tem. Alternativa C de certo. A força resultante vai ser a força elétrica menos a força peso. Veja, por que eu estou trazendo essa questão? Porque a gente consegue se aprofundar muito mais em análise física do que só aplicar fórmula, do que só calcular uns números que não vão ter muito significado para a gente. Mas isso daqui traz um significado muito mais real, da gente analisar a situação e conseguir entender o que vai acontecer e provar matematicamente como que isso vai acontecer. Beleza, galera?
Paramos por aqui com essa listinha de eletrostática. Foi uma listinha diferente, mas que fez aí uma revisão de vários conceitos e conteúdos referentes à eletrostática, né? Como a lei de Coulomb, como o campo elétrico, como a quantização da carga elétrica, como o processo de eletrização por atrito, como o processo de eletrização por contato. Então, esse conjunto de vídeos, né, essa playlist aí, conseguiu contemplar vários conceitos, vários conteúdos da eletrostática. Tá? E eu espero que essa playlist ajude a todos vocês que estão buscando aí uma aprovação nos vestibulares, que ajude vocês a estudar e alcançar os seus sonhos. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.